Olá, estou aqui para fazer mais um vídeo, um pequeno estudo sobre o significado do número 42. Como eu tenho dito, alguns números lá na Bíblia têm algum significado, né? Não estão lá à toa. E hoje eu quero falar o significado, qual a mensagem que está por trás do número 42. Então, vamos lá. Desde já eu vou adiantar que o número 42 na Bíblia, ele significa o tempo máximo de uma gestação. Porque uma criança é gerada no ventre da sua mãe. O máximo que ela pode ficar lá dentro são 42 semanas. Senão ela pode vir a morrer dentro do ventre, caracterizando ali um aborto. Então vamos partir aqui para o livro de Jó. O livro de Jó ele tem 42 capítulos. Né? Alguns estudiosos entendem que Jó estava passando por uma grande provação, uma grande tribulação. E alguns estudiosos entendem que todo esse tempo de provação durou exatamente 9 meses, que é o tempo de uma gestação. Né? E no capítulo 42, lá no finalzinho, no capítulo 42, Jó ele declara ao Senhor, ele declara: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Assim como uma criança, quando está sendo gerada, ela conhece a mãe só de ouvir falar, mas ao nascer, ela pode contemplar a sua mãe. Então no seu íntimo ela pode dizer: agora os meus olhos te veem. E Jó ele estava perdendo tudo, perdeu os filhos, perdeu negócios, perdeu os seus bens. Talvez ele pudesse pensar assim que o tempo de Deus na vida dele já tinha passado. Mas não, Deus estava formando, Deus estava gerando Jó mais intimamente para que Jó pudesse ver a Deus com mais clareza. Tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho sobre os filhos de Israel quando saíram do Egito. A Bíblia diz que de Sucot até a terra prometida, Canaã, eles tiveram 42 paradas. Pararam 42 vezes. E também pode ser que eles tivessem pensado que o tempo de Deus para a vida deles talvez tivesse passado. Mas não. Lá no deserto, Deus estava formando neles, naquele povo, um grande exército. E é assim que Deus faz. Ele nos leva para o deserto para gerar algo em nós. Então, foram exatamente 42 paradas até a terra prometida, até Canaã. Eu quero falar também um pouquinho sobre o livro de Lucas. O livro de Lucas, ele é o 42º livro da Bíblia, né? É o livro de número 42, que também, assim como Mateus, é o livro que fala da genealogia de Jesus, do nascimento de Jesus. Inclusive, em Mateus 1,17, todo o capítulo 1 de Mateus vai falar sobre a genealogia de Jesus. Mas exatamente no versículo 17 vai dizer assim, que de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, também 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, até o nascimento de Cristo, 14 gerações. Então, se somarmos ali 3 vezes 14 gerações, vai dar exatamente 42 gerações, que é o tempo máximo de uma gestação. Então, Cristo nasce, ele vem ao mundo no tempo exato de Deus. Porque talvez os judeus pudessem ter pensado: o tempo de Deus para nós já passou. Porque de Malaquias até Mateus foram 400 anos sem a voz de Deus. Mas no tempo exato, no tempo de Deus, no relógio de Deus, no calendário de Deus, Maria, ela fica grávida de Jesus. E sabe que fala em Lucas 1, no versículo 42 de Lucas, a respeito de Maria, diz assim: bendita és entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz.
Tá vendo? Que lindo. E mais adiante, no capítulo 2 de Lucas mesmo, do 25 em diante, até mais ou menos ao 30, vai falar sobre Simeão. A Bíblia diz que ele era um homem justo, piedoso, e ele esperava pela consolação de Israel. E o Espírito Santo lhe fez uma promessa. Disse a ele que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E o próprio Espírito Santo inspira ele a ir ao templo. E quando Jesus, com 8 dias de nascido, 8 fala de um novo começo, estava indo ser apresentado ao templo. Então Simeão, ele pega o Cristo, ele toma Cristo nos braços e ele diz assim: Senhor, podes despedir o teu servo, porque agora os meus olhos viram a tua salvação. Então você vê que o número 42 está relacionado com o tempo máximo de uma gestação, mas também está ligado ao ver claramente. Nós vemos lá em Números, no capítulo 22, 23, 24, sobre Balaão, onde Balaque, o rei de Moabe, ele chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. E ali, mais ou menos, tem 3 oráculos de Balaão, e no primeiro oráculo eles fazem 7 altares, e nesses 7 altares eles fazem 2 tipos de sacrifício, né? Eles sacrificam um carneiro e um novilho. Depois tem o segundo oráculo, a mesma coisa, mais 7 altares, mais 2 sacrifícios. Interessante que Balaque, ele leva Balaão a uma montanha, a um monte, e fala que daqui você vai ver o povo, mas não todo, e daqui você irá amaldiçoar esse povo. Mas ele não consegue, porque cada lugar, cada monte que ele vai, o Deus Todo-Poderoso dá uma palavra abençoando o povo de Israel. Só que no terceiro oráculo eles colocam mais 7 altares, mais 2 sacrifícios, somando ao total 21 altares e 42 sacrifícios. E na última vez que ele sobe, pela terceira vez que ele sobe, dali de cima do monte, ele vê tribo por tribo. Por que ele viu tribo por tribo? Porque lá de cima, ao ver tribo por tribo, ele vê o acampamento de Israel com o tabernáculo ao centro e as tribos enfileiradas, formando uma cruz. Formando uma cruz. E aí ele vai dizer assim: palavras daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve a palavra de Deus, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Em hebraico, o El Shaddai. Essa palavra El Shaddai significa um Deus todo-suficiente, mostrando como que uma mãe dando de mamar ao seu filho. Tremendo isso. Então, o número 42 está ligado a isso, ao tempo máximo de uma gestação e ao ver claramente. Então, eu quero declarar aqui para você que o tempo de Deus para a sua vida, ele não passou. Não acredite em mentiras, não acredite em sofismas, creia no que Deus tem dito para você. E Ele te diz: o tempo de Deus para a tua vida, não importa o que você está passando, Deus está te gerando, está nos gerando, ao ponto de nós sairmos do ventre, e quando sairmos desse ventre, nós vamos ver claramente, ter uma visão mais apurada, uma visão mais íntima de quem é o próprio Deus. Como eu tenho aprendido, conhecer a Deus é o que forma o meu caráter, e não saber o que Ele faz, e sim o que Ele é. Então, mais uma vez, fique esse ensino sobre o número 42, espero que você tenha gostado. Creia que ainda não passou o tempo de Deus para a sua vida. Guarde isso em seu coração. E esse vídeo eu quero dedicar, oferecer para Juliana. Eu e minha esposa a encontramos esses dias
Fazia anos que a gente não se via. E a partir dessa conversa que nós tivemos com ela, resolvi fazer esse vídeo. Dedico a ela. Bênção para você, Juliana, sua família. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Também eu tenho um ensino sobre o número 17, sobre o número 22. Deve estar por aí pelo YouTube. Se tiver um pouco curioso para assistir, vai lá e assiste. Procura lá o significado do número 17, do número 22. Espero que você goste. Tá bom? Então, mais uma vez, o tempo de Deus para você não passou. Ele está te formando. Para que na hora certa, no relógio de Deus, no calendário de Deus, você vai nascer. E aí você vai ver claramente. Como diz o Salmo 144, entre nós não haverá aborto. Tá bom? Deus abençoe. Tchau.